Olá, a neurocirurgia é uma das áreas da medicina que mais cresceu e também mais avançou nos últimos anos. Eu vou conversar agora com o novo chefe da divisão de neurocirurgia do Hospital das Clínicas, o professor Ricardo Oliveira. Ele substitui ao professor Benedito Colli, que ficou 37 anos no cargo. A neurocirurgia era outra há 37 anos e agora o professor Ricardo assume o comando desta área no hospital. Professor, tudo bem? Tudo bem, Marcos. É um prazer estar aqui e compartilhar e conversar a respeito desse fato bastante inusitado, né? O professor Colli, durante 37 anos, chefiou a divisão de neurocirurgia de uma forma brilhante. Professor Ricardo, qual é o tamanho dessa responsabilidade? Olha, uma ótima pergunta, Marcos. A divisão de neurocirurgia 2025, ela é bem diferente daquela dos anos 1980. A neurocirurgia é uma das áreas que mais avançou no campo da medicina e hoje nós somos responsáveis por uma área de abrangência municipal, regional e até mesmo fora do estado de São Paulo, de pacientes que são encaminhados aqui para o serviço para que tenham um tratamento de alta complexidade. Então, a neurocirurgia hoje é uma referência nacional e internacional também. Nós vamos ainda conversar um pouco melhor sobre isso no campo aí da medicina brasileira. Bom, o senhor assume esse comando dessa área, ficou 37 anos nas mãos de um outro profissional. Qual é o seu desafio? Quais são as suas perspectivas como agora um administrador da neurocirurgia? Sim, a neurocirurgia, a divisão de neurocirurgia, ela envolve o tripé da universidade e eu gostaria de acrescentar mais um fator. Então nós temos aí o ensino, a assistência e a pesquisa e a gestão. Hoje, assumir uma divisão como a neurocirurgia e a complexidade que ela é dentro do sistema hospitalar HC e também da nossa regional, significa que você tem responsabilidades que precisam ser muito bem administradas. São elas os encaminhamentos, o envolvimento aqui dentro do hospital interdisciplinar ou multidisciplinar. A neurocirurgia é uma área que tem uma interface muito grande com outras áreas e também é uma área que abrange cirurgias de alta complexidade. Hoje nós somos uma referência em várias sub-áreas da neurocirurgia, como por exemplo a cirurgia de epilepsia, a cirurgia de hipófise, a cirurgia endonasal, a neuro-oncologia, as cirurgias das malformações. Começamos há pouco tempo o programa de cirurgia fetal. Então, assumir uma área como a neurocirurgia é uma responsabilidade muito grande. Mas, por outro lado, nós temos uma vida aqui dentro dessa instituição, não só como aluno, eu me formei aqui, mas também como médico assistente. Então, eu tenho envolvimento com a neurocirurgia já há muitos anos. E, em paralelo, a questão da gestão. Nós temos a possibilidade, nós realizamos cursos e treinamentos específicos na área de gestão. Então, hoje eu me sinto preparado para assumir essa responsabilidade. O professor Benedito Colli assumiu na década de 80, há 37 anos. E eu queria que, se fosse possível, o senhor fazer um paralelo da neurocirurgia naquele momento para o que o senhor tem hoje. Essa é uma pergunta muito interessante, Marcos, porque, veja bem, vamos começar por um elemento que é fundamental na área de neurologia e neurocirurgia, que é o diagnóstico. Então, para a realização de tratamentos e cirurgias, é fundamental que a gente tenha um diagnóstico muito bem estabelecido. E esse diagnóstico ele passa pelos exames radiológicos. Então, a ressonância magnética, ela começou aqui no nosso hospital mais ou menos em 1996.
Ou seja, quando o professor Colli assumiu a chefia da neurocirurgia, nós mal tínhamos tomografia de crânio. Os exames na época, eles eram realizados, né, os exames que nós tínhamos para a realização de cirurgias, eram exames muitas vezes indiretos, como por exemplo, a angiografia cerebral, que era a injeção de contraste dentro de um vaso, para que a gente pudesse identificar ali as artérias cerebrais, injeção de ar ou injeção de contraste, que era feita geralmente através de uma punção na coluna lombar. Esses exames eram exames indiretos. Então, veja bem que a qualidade do diagnóstico e, eventualmente, do planejamento cirúrgico era muito precário, porque nós não tínhamos hoje, como hoje, o avanço que nós temos. Então, hoje, por exemplo, se eu vou operar um tumor localizado na base do crânio, todo um preparo que é feito antes, né, exames, ressonância, diferentes tipos de ressonância, a angiografia, exames, por exemplo, para avaliar se o paciente tem a proximidade com a área da linguagem ou área visual e assim por diante. Então, a neurocirurgia 2025, ela é, sem dúvida alguma, uma outra área muito diferente daquela dos anos 1980. Veja bem que não menos desafiadora, né? A neurocirurgia, nós operamos o sistema nervoso central, o cérebro, a medula, os nervos, que são elementos fundamentais e que a gente tem que tomar todas as precauções para que problemas sejam mitigados, sejam os menores possíveis. Então a neurocirurgia de hoje, ela avançou extremamente no diagnóstico, com a incorporação da tecnologia, principalmente na tecnologia da neuroimagem. Ela avançou no pós-operatório. Hoje nós temos condições, nós temos a UTI, a gente tem um preparo pós-operatório que é infinitamente melhor do que nós tínhamos na década de 1980. Nós avançamos também em conhecer melhor algumas condições de pós-operatório que naquele momento nós não tínhamos ainda esses estudos relacionados aí a parte da circulação, da hemodinâmica cerebral, da pressão intracraniana e que hoje nós conhecemos e conseguimos tratar de uma forma muito mais eficiente. Alguns equipamentos que foram incorporados na neurocirurgia, como o neuroendoscópio, aspirador ultrassônico, a neuronavegação e outros que nós também iremos comentar mais recentemente, que levaram a neurocirurgia a um outro patamar do ponto de vista de melhorar a qualidade da cirurgia e também melhorar o pós-operatório. Então hoje a neurocirurgia 2025, ela sem dúvida alguma, do ponto de vista de resultados, do ponto de vista do que nós podemos oferecer para o paciente, é uma neurocirurgia muito mais próxima da neurocirurgia praticada mundo afora, aí nos melhores lugares. Bom, o professor Ricardo Oliveira, ele foi um integrante da equipe que fez a cirurgia de separação das siamesas, das primeiras siamesas aqui no Hospital das Clínicas. Hoje nós já estamos no terceiro caso. O professor Ricardo participou daquele momento histórico para o hospital, porque era o primeiro caso. Como é que o senhor se sentiu ali? Como é que foi a avaliação que o senhor fez daquele momento? Conta um pouquinho daquilo que o senhor viveu e experimentou. A primeira cirurgia de separação, né, de gêmeos craniópagos, gêmeos siameses unidos pela cabeça, que foi realizada com êxito na América Latina, com a separação dos dois gêmeos e com os dois em boas condições, porque antes deste caso, Marcos, que foi em 2018, nós tínhamos um outro caso em São Paulo de que um gemelar era muito mal formado e foi a óbito, e aí o outro sobreviveu. Então, o nosso caso foi o primeiro caso em que as duas sobreviveram em boas condições neurológicas, e isso realmente foi uma situação inédita. Na época foi um grande desafio,
porque não só pelo fato de ser o primeiro caso, mas naquele momento nós incorporamos algumas tecnologias que hoje nós utilizamos com mais frequência, como por exemplo a utilização de modelos de impressão 3D e de realidade virtual. O que na época era quase uma inovação, hoje ela é um elemento muito comum, inclusive com trabalhos, com linhas de pesquisa dentro da nossa divisão relacionadas aos simuladores e ao treinamento, à redução da curva de aprendizado com esse tipo de modelos para cirurgia. Na época, nós utilizamos os modelos, inclusive com a participação do professor James Goodrich, que era um colega dos Estados Unidos, que tinha, na época, a maior experiência mundial na separação dessas gêmeas. O Goodrich, na época, ele trouxe para cá esses modelos. E hoje nós temos condições de produzi-los aqui na nossa instituição e na nossa universidade. A primeira cirurgia de separação foi capitaneada pelo professor Hélio Machado, que brilhantemente conseguiu unir várias instituições e conseguiu, de uma forma muito coesa, a obtenção não só de recursos, mas de material humano para que a gente pudesse levar aquele caso até o final. Foi um ano praticamente, né? Nós começamos a primeira cirurgia em fevereiro de 2018 e a última cirurgia foi em outubro, né? Aliás, vamos completar agora 7 anos de cirurgia, agora em outubro. E foram planejadas 4 cirurgias, neurocirurgias, e entre a terceira e a quarta cirurgia, que foi a última, houve uma cirurgia de colocação de expansor de pele pela cirurgia plástica, que também de uma forma muito brilhante e inédita, né? Na época, a divisão de cirurgia plástica, chefiada pelo professor Jaime, foi também provocada a participar deste processo todo e de uma forma brilhante. Hoje, o professor Jaime está aí à frente da terceira cirurgia que está em andamento. Então, todo o processo da separação das gêmeas siamesas trouxe para a instituição um amadurecimento nesse tipo de cirurgia e na interface das diferentes disciplinas, pediatria, UTI, reabilitação, né? Nós tivemos aí eu me lembro quando nós separamos as gêmeas, houve uma homenagem ao Hospital das Clínicas e às pessoas que participaram, e me lembro que foram mais de 30, 40 profissionais envolvidos aí na última cirurgia. Então, realmente foi um passo, um dos marcos que esse hospital merece comemorar, foi realmente a separação dessas gêmeas. Professor, o senhor disse que lá em 2018 2 modelos foram utilizados como uma inovação e que hoje já é comum. Nessa terceira cirurgia, o que tem de novo? A terceira cirurgia, né, a filosofia da cirurgia, da separação das gêmeas, ela é muito bem estabelecida hoje. Então, a utilização dos modelos de impressão 3D e também de realidade virtual, que são aqueles realizados no computador e que você pode utilizar óculos específicos para simular procedimentos ou até mesmo a interação com a interface do computador. Esses modelos, eles são utilizados no planejamento da cirurgia. Então, quando vai ser realizada, antes de ser realizado a cirurgia, a equipe ela consegue estudar toda a parte vascular, a ligação do local do cérebro, que uma está conectado com a outra, e o mais importante, na cirurgia prévia, geralmente nós colocamos alguns marcadores, e que eles são depois, com a utilização dos modelos de impressão 3D, você consegue saber exatamente aonde eles estão. Isso facilita muito para a realização da cirurgia seguinte. Então, os modelos eles são fundamentais. Para você ter uma ideia, hoje
nós realizamos cirurgias craniofaciais aqui no hospital de alta complexidade e que esses modelos são rotina para a gente, né? A impressão 3D, e antes da realização da cirurgia propriamente dita, nós estudamos esses modelos, discutimos entre os colegas para que na cirurgia a gente possa obter o melhor resultado. Professor, eu queria que o senhor fizesse um exercício de futurologia, unindo aqui nessa resposta a inteligência artificial, a telemedicina, e qual é a previsão diante de todo esse avanço que aconteceu e que acontece para os próximos 5, 10 anos na área que o senhor vai comandar? Eu acho que realmente tem dois pontos que são muito significativos e que nós já temos, inclusive, linhas de pesquisa nisso, que é a inteligência artificial aplicada à saúde e a cirurgia robótica. Eu vou começar pela cirurgia robótica. O Hospital das Clínicas, mais uma vez, traz o pioneirismo de nós termos hoje um robô que nós utilizamos em cirurgia de coluna, e é um projeto em parceria entre a ortopedia e a neurocirurgia. Esse é um exemplo muito promissor de que a união de duas áreas pode levar a uma facilitação no tratamento de algumas doenças que são bastante complexas. E lembrando que a coluna vertebral, ela não é de A ou de B, ela é do paciente. E sendo do paciente, as outras áreas devem se unir para oferecer o que há de melhor para tratar essas deformidades, essas doenças da coluna vertebral. E esse projeto, ele é o robô, né, que hoje nós temos aqui no nosso hospital, ele é o primeiro robô num hospital público da América Latina. Então, mais uma vez, o Hospital das Clínicas se colocando à frente e numa tecnologia ainda bastante promissora. Eu acredito que nos próximos 5 anos nós teremos a incorporação da tecnologia robótica para o crânio. Hoje nós temos procedimentos como, por exemplo, a colocação de eletrodos para tratamento da doença de Parkinson, para tratamento de algumas epilepsias, e que a colocação desses eletrodos ela faz parte de um processo que é um processo relativamente muito lento, que é a obtenção da imagem, o cálculo para a colocação de cada eletrodo. Depois, nós geralmente colocamos um marco na cabeça do paciente para que essa análise seja feita de forma que as coordenadas que nós vamos obter são praticamente bastante trabalhosas. E hoje, com a incorporação da tecnologia robótica para o crânio, nós reduzimos bastante o tempo disso. Então, eu acredito que nos próximos 5 anos nós teremos também essa tecnologia muito mais avançada na questão das cirurgias intracranianas. Passando agora para o lado da inteligência artificial, que nós a utilizamos diariamente aí no nosso celular, e cada vez mais. Mas a inteligência artificial, ela vem de uma forma muito veloz na saúde e, como eu havia dito, nós temos uma linha de pesquisa em neoplasias e utilizando programas de inteligência artificial para, antes mesmo de operar o paciente, nós conseguimos, aplicando modelos de inteligência artificial, saber se aquele determinado tumor tem um prognóstico, ou seja, se ele tem um resultado mais ou menos favorável. Então essa já é uma linha de pesquisa que nós temos isso. Nós já realizamos com um tipo de tumor chamado meningioma, que é um tumor que é relativamente bastante frequente. Nós já aplicamos esse modelo para um determinado tipo desse tumor e nós identificamos alguns fatores que a gente pode avaliar antes mesmo de realizar a cirurgia. Então, a inteligência artificial, ela veio, na minha opinião, para somar. Então, é nossa função aprender a trabalhar com essa ferramenta. Fica sempre aquela questão, a inteligência artificial vai substituir
um profissional, seja ele numa área A ou B? Eu não acredito. Talvez em algumas áreas sim, mas na maioria das vezes o que se espera é que o profissional saiba utilizar essa ferramenta. Hoje, nós temos aí o nosso celular, mais uma vez, que faz inúmeras funções. Isso era diferente há 10 anos. Então, nesse intervalo, todo mundo soube trabalhar e hoje praticamente ninguém fica sem, porque todo nosso histórico está no celular. Então, ele passou a ser um computador de bordo, um computador pessoal que a gente carrega para lá e para cá. A inteligência artificial vai tomar essa proporção. Ela veio de uma forma muito rápida e na saúde ela está sendo cada vez mais utilizada. Na área de radiologia, na área de patologia, na área de laboratório. Então a inteligência artificial vai melhorar o desempenho do diagnóstico nessas áreas. E, consequentemente, nós poderemos utilizar a inteligência artificial de uma forma de prever, por exemplo, a utilização da inteligência artificial em determinadas cirurgias. Ela pode dar um elemento de reduzir possíveis complicações. Então, a inteligência artificial pode dizer para a gente, olha, esse acesso para essa cirurgia traz um risco de tantos % em relação ao outro. Então, eu acho que nesse aspecto eu vejo com muita positividade tanto a cirurgia robótica quanto a inteligência artificial. Professor Ricardo, uma das reclamações, se é que eu posso usar a palavra reclamação, é quanto ao custo da medicina. O senhor falou da robótica, falou da inteligência artificial e, obviamente, isso tem um custo. O gestor Ricardo Oliveira, como é que vai buscar recursos para fazer com que o Hospital das Clínicas continue na vanguarda? Isso é bastante interessante mesmo. De fato, é uma verdade, porque a tecnologia ela vem, num primeiro momento, muitas vezes atrelada a um custo alto. Por outro lado, nós sabemos também que há uma certa redução desses valores com o passar do tempo. Mais uma vez, a gente pode pegar qualquer tecnologia, como o nosso telefone, nosso smartwatch, nosso celular. Quando eles surgiram, o valor era 1. Hoje, a competição ela fez com que o preço reduzisse. Na área da saúde, não é diferente. Por exemplo, hoje, como há pouquíssimos lugares que têm a cirurgia robótica, e aqui foi uma parceria muito interessante entre o Hospital das Clínicas e uma empresa que é detentora do robô, e há um interesse mútuo, tanto da empresa quanto da instituição. E para a empresa é importante porque o Hospital das Clínicas é uma referência e ter um robô aqui dentro do hospital pode trazer benefícios do ponto de vista de aperfeiçoamento da tecnologia e também na questão de publicações de ciência. Então, um dos fatores que eu acho que é extremamente importante é essa busca por parceiros e que possam integrar aqui o Hospital das Clínicas de uma forma em que a gente possa ter tecnologia de ponta com a parceria com empresas que se interessem por esses projetos. Hoje, Marcos, além disso, nós temos alguns projetos como o Pronom, nós temos a possibilidade de captação de recursos através das emendas parlamentares e, obviamente, o Hospital das Clínicas, entre as áreas estratégicas, a neuro-oncologia é uma delas. E a neuro-oncologia, não só dos adultos como das crianças, ela oferece uma possibilidade de captação de recursos das emendas que é interessante. E isso o Hospital das Clínicas tem feito regularmente, que é a captação de recursos e destinar esses recursos a equipar e melhorar algumas áreas. Então, hoje, a neurocirurgia, nós temos, como eu disse, um parque tecnológico muito interessante, mas nós precisamos avançar, nós temos consciência disso. E eu posso te dizer que com muita frequência nós temos reuniões regulares com a superintendência para que a gente possa planejar com uma organização como nós vamos
repondo esses equipamentos e também adquirindo outros. Mais uma vez, sempre é importante, como no caso do projeto do robô, nós tentarmos viabilizar um determinado equipamento com outras áreas, porque isso torna o equipamento multiuso. Então, recentemente, nós estamos trabalhando novamente com a ortopedia para a obtenção de um equipamento que deve melhorar não só a parte neurocirúrgica, mas também a parte ortopédica. Então, isso, eu acho que essa é a ideia nossa, é de unir com outras áreas, trabalhar com a superintendência, fazer um planejamento organizado, mas sempre pensando que a neurocirurgia precisa e ela é uma área estratégica e a gente deve avançar. E o avanço não tem como, vai envolver custos, mas nós temos consciência de que se isso for planejado de uma maneira organizada, a gente consegue sempre oferecer um tratamento bastante adequado e promissor para os pacientes. Professor, tenho mais duas perguntas. Qual é a meta que o professor Ricardo Oliveira colocou para si para o primeiro ano nessa gestão? Bom, a nossa meta, do ponto de vista assistencial, é ultrapassarmos 1.200 cirurgias anuais. Essa é uma meta ousada, nós não conseguimos ainda esse número em outros anos, mas nós estamos trabalhando com bastante afinco, mês a mês, e eu acredito que há uma grande chance que a gente vai ultrapassar esse número de cirurgias aqui no hospital, pela primeira vez. 1.200 cirurgias? Ano. Então, nós analisamos esse número a partir... nosso serviço, ele é um serviço credenciado de residência médica, então a gente começa a contabilizar quando há a entrada dos novos residentes. Isso se dá geralmente no dia 1º de março. Então, a partir dessa data, a gente começa a contabilizar. Então, o nosso ano é de 1º de março a final de fevereiro, 28 ou 29 de fevereiro. Aí. E, atualmente, nós já estamos perto de 700 cirurgias, entre março e setembro desse ano. Então, a gente vem monitorando isso e nós estamos um trabalho bastante forte para que a gente ocupe todos os horários e realmente a gente atinja esse número. Eu acho que há uma grande chance disso acontecer. Outra meta importante é o desenvolvimento de algumas áreas. Embora a neurocirurgia seja uma área bastante completa aqui, mas tem algumas sub-áreas dentro da neurocirurgia que nós temos intenção de trabalhar com mais afinco e desenvolver. Entre elas, a área de neurocirurgia funcional. A neurocirurgia funcional, que muitos pensam, mas a cirurgia de Parkinson, sim, nós já fazemos a cirurgia de Parkinson, mas existem outras áreas, como, por exemplo, a cirurgia cognitiva, em algumas situações específicas de depressão grave, agressividade, espasticidade, algumas doenças comportamentais que hoje a gente não faz ainda tratamentos específicos e nós temos já estimuladores cerebrais para isso. Então é uma área que nós já estamos muito próximos a começar a desenvolver essas áreas aqui dentro do hospital. E isso não tinha antes. A neuro-oncologia é uma área muito estratégica dentro do sistema e também da neurocirurgia, não só pediátrica como adulto. E a nossa intenção também é oferecer para a rede mais vagas para o tratamento de doenças neuro-oncológicas. Nós sabemos que tumores cerebrais, em algumas situações, principalmente aqueles tumores são mais agressivos, que o paciente tem que ter uma agilidade não só no diagnóstico, mas também no tratamento. E isso nós estamos empenhados, juntamente com um grupo gestor de oncologia, para reduzir o tempo de diagnóstico desses pacientes após a cirurgia e iniciar o tratamento o quanto antes. Então, a neurocirurgia hoje, a gente pode crescer em várias áreas, e hoje nós já temos bem organizadas, como também a cirurgia de epilepsia. Nós também estamos com um projeto
para retomar estimuladores do nervo vago, que por algum tempo nós realizamos aqui no hospital e depois deixamos de realizar. Então, é uma área importante e que hoje nós temos condições de, mais uma vez, juntamente com a superintendência do hospital e através de um projeto organizado, podemos suprir uma demanda que esses pacientes necessitam. Nós incorporamos, já do ano passado para cá, a colocação de válvulas programáveis para o tratamento da hidrocefalia de pressão normal. Esse foi um fato importante também, porque antes nós não tínhamos essas válvulas na linha do hospital. Então, através, mais uma vez, de uma conversa e de mostrar a importância desses equipamentos para esse problema específico, hoje a gente tem isso na nossa linha de tratamento do hospital. Então, eu acho que o diálogo, a comunicação, entender a dinâmica administrativa do hospital é fundamental para que a gente avance em todas as áreas. Mas essas, e obviamente, puxando aí o gancho da cirurgia robótica. A gente tem muito interesse em desenvolver a cirurgia robótica intracraniana aqui então isso está bem, digamos assim, antenado na nossa meta, trabalhar também na cirurgia robótica. Professor Ricardo Oliveira, como é que o senhor quer ser lembrado quando deixar o cargo daqui a alguns anos? Olha, Marcos, eu não penso nisso. Eu penso realmente, eu me preparei durante todos esses anos para assumir essa função. A gente tem uma responsabilidade muito grande, não só do ponto de vista do ensino, da graduação, né, com os alunos que a gente tem uma interface grande com não só o curso de medicina, mas também os cursos de fisioterapia, de fonoaudiologia, que nós também ministramos aulas. Nós temos alunos que nos procuram para realizar trabalhos de iniciação científica e hoje nós vemos cada vez mais, e isso é algo muito interessante, né? Eu fiz iniciação científica na área básica e depois na neurocirurgia, mas isso lá dos anos 1990, quando eu estava fazendo faculdade, mas era algo muito raro. Hoje a gente vê que o trabalho das ligas, principalmente da Liga de Neurologia e Neurocirurgia, despertou esse interesse nos alunos de graduação, o que é muito interessante. A gente tem um papel importante também na formação de pós-graduandos, e isso é algo que nós mudamos já dentro da divisão, que nós hoje oferecemos para os nossos residentes a possibilidade deles ingressarem nos programas de pós-graduação. Então, hoje nós já temos vários residentes fazendo mestrado, não só mestrado acadêmico, como mestrado profissional. E isso vai ser algo muito interessante, porque os residentes sairão com a titulação de residente, depois poderão fazer a prova de título de especialista e já com um título acadêmico de pós-graduação, o que é muito importante, porque com isso nós elevamos o nosso número de publicações, porque é algo que era um pouco mais difícil de, depois do neurocirurgião formado, você trazê-lo para a academia, para fazer pós-graduação, sempre é mais complicado. Mas se você aproveitar o tempo organizando e for oferecendo isso para ele, a possibilidade de fazer a pós-graduação durante a residência é extremamente interessante. E além disso, os nossos médicos assistentes, eles trouxeram, e a gente tem feito uma renovação gradual, né? Nós temos incorporados novos colegas e que seguramente trarão ou desenvolverão áreas que hoje a gente tem algumas dificuldades. Então, é nosso interesse o desenvolvimento da área de neurovascular, juntamente com a neurologia e com a endovascular. Nós temos interesse no desenvolvimento da área de nervo periférico, juntamente com o pessoal da ortopedia. Então, a neurocirurgia hoje está aberta para que a gente possa fazer acordos institucionais de forma que a gente realmente ofereça uma neurocirurgia de alta qualidade. Respondendo mais uma vez a sua pergunta, eu não penso lá no futuro, eu penso no dia de hoje, né? Hoje é 30 de setembro,
interessa como nós estamos hoje, o que a gente pode oferecer para o nosso paciente hoje da melhor forma possível. O futuro ele vai acontecer, nós chegaremos lá. E eu espero que quando chegar eu possa ter contribuído para o engrandecimento da divisão, como o professor Colli fez, como o professor Silvio Vergueiro Forjaz fez, como o professor Hélio Machado e tantos outros, o professor Carlotti, que passaram pela neurocirurgia e deixaram contribuições muito importantes. Então, a minha meta é essa, é trazer, consolidar a neurocirurgia e lá no futuro, se eu puder ser lembrado de alguém que elevou o patamar da cirurgia, isso me trará muito orgulho e honra de ter servido a essa instituição. Muito bem, eu conversei com o professor Ricardo Oliveira, o novo chefe de divisão da neurocirurgia do Hospital das Clínicas, que assumiu o comando. Quando foi, professor? Dia 5 de setembro, oficialmente. Então, há pouco tempo ele assumiu o comando da neurocirurgia com uma meta de fazer 1.200 cirurgias no ano. Já chegou no número 700 e lá em março de 2026, quando fecha o balanço, quem sabe, então vamos torcer para que esse número de 1.200 seja atingido. Professor, muito obrigado, boa sorte. Você é o cara. Agradeço aí, Marcos. Muito obrigado pela oportunidade e o ano que vem vamos conversar de novo. Sem dúvida, vamos fechar essa meta aí. Obrigado. Gente, obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa.